que não eram do reino, mulheres bem distintas. O príncipe William casou com a princesa, com a Kate, que depois se tornou princesa. E o príncipe Harry casou com a Meghan. Ela é americana, mas a do príncipe William é lá da Inglaterra mesmo. E um dia eu estava assistindo um documentário exatamente do príncipe Harry com a Meghan. E ela falou uma coisa e me chamou muito a atenção. Ela disse: um dia eu fui convidada para ir para a casa do príncipe William e da princesa Kate. E até entrar na casa são muitas formalidades, é muito protocolo, lá é cheio de protocolo, né? E ela disse que cumpriu todos os protocolos até entrar dentro da casa. E ela acreditou que quando ela estivesse lá dentro, ela poderia ficar totalmente à vontade. Poderia sorrir alto, poderia falar alto, poderia comer do jeito que quisesse, sentar do jeito que quisesse. Só que a princesa Kate, ela mantém o protocolo mesmo dentro de casa. Ela mantém a postura, ela mantém o jeito que ela entendeu que é no palácio. E isso decepcionou muito a outra princesa, né? Que não é princesa, eu estou chamando aqui porque é casado com o príncipe, né? Mas não são esses os títulos que elas têm. Enfim, e eu fiquei refletindo. Olha a diferença de uma pessoa que vem para o reino e aceita participar do reino. Quem entende isso, ela vive no reino e para o reino, de modo a agradar ao rei. Não porque está sendo vista, mas porque ela entende e sabe se posicionar como alguém que vive no reino. E o resultado disso é que o príncipe Harry teve que abdicar de muitos direitos e de muitos privilégios que a coroa oferecia para ele, porque a esposa dele não aceitou ser parte do reino. Porque a esposa dele não aceitou cumprir o que o sistema, o que o rei exigia dela. Então, quando nós entendemos quem nós somos, nós sabemos o que temos que fazer. E essa história me fez pensar nesse tema, em dois pontos importantes desta palestra, desta ministração nesta manhã. Mulheres do reino, identidade e papel. Ser mulher do reino envolve identidade, e a irmã Azia até falou ontem, entrega e obediência. Não aparência e posição apenas. Eu não tenho apenas um ambiente onde eu estou sendo vista que eu tenho que me posicionar como mulher do reino. Mulher do reino é quando as portas estão fechadas. Mulher do reino é quando eu estou só com meu marido. Mulher do reino é quando eu estou só com o meu filho. Mulher do reino é em qualquer ambiente onde eu estiver. Devo me comportar com a identidade que eu tenho de mulher do reino. Então, para a gente entender este reino e esta mulher, eu quero explicar essas duas palavras nesse contexto. Eu acho que poucas crianças gostavam tanto de história de reinos como eu. Todo livro que falasse de reino, eu estava lá lendo na biblioteca. Eu era
uma leitora assim, bem compulsiva quando eu era adolescente. Todos os livros de reino eu gostava de ler. Essa é a família real britânica, eu acompanho desde que Diana casou com o príncipe Charles. Naquelas revistas, né, que tinha, eu gostava de ler tudo, eu ficava tentando enxergar na foto, tudo que tinha no palácio, tudo que eles mostravam. Eu gosto ainda, eu ainda gosto. Tudo que for documentário, tudo que for série dos reinos, eu estou assistindo, eu gosto. Eu gosto de reino. E quando eu nem estava na reunião, quando as irmãs decidiram o tema e me mandaram. E aí sempre que elas me colocam na função de ajudar os designers, né, a desenvolver as artes. E eu até disse para aquele, eu acho, uma coroa, né, alguma coisa assim. E aí ela falou, não, mas o livro não fala disso não, desse tipo de reino não, né? O livro fala de outro tipo de reino. Por quê? É contraintuitivo, é contracultural a gente pensar num reino que não tenha coroa, palácios, roupas lindas, joias, ouro, privilégios. Não é verdade? A gente sempre falou em reino, a gente pensa numa coroa. Mas o reino de Deus não. Ele é diferente. E eu elenquei aqui alguns versículos e eu vou citar só a parte do versículo que fala de reino. Então, o reino que nós pertencemos, ele não é político, ele não é terreno. O reino que nós pertencemos, Colossenses 1:13, Paulo diz, é o reino do seu Filho amado. É o reino em que Jesus é o rei. O reino que nós pertencemos, Lucas 1:32 e 23, quando o anjo vai falar para Maria, quem ela vai dar à luz, ele diz, seu reino jamais terá fim. Daniel 4:3 diz, o seu reino é um reino eterno, seu domínio dura de geração a geração. João 18:36 diz assim, o meu reino não é deste mundo. O próprio Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. E a gente acha que Kate é importante? E a gente acha que Meghan é importante? Elas estão num reino corrompido, num reino caído, num reino cheio de contradições, e nós às vezes nos achamos inferiores a elas. Nós pertencemos a um reino eterno, nós pertencemos a um reino que é o reino de Cristo, onde Jesus é o nosso rei. Aleluia! E precisamos saber quem é esta mulher do reino. Qual a identidade desta mulher? A gente gosta muito de usar, devido ao Instagram e Facebook, e quem faz currículo também, a gente gosta muito de usar a palavra perfil. Esse é o meu perfil, não é verdade? Mas nós não usamos a palavra perfil para sabermos quem nós somos. Nós usamos a palavra identidade. Sabe por quê? Porque perfil é uma descrição externa e situacional, ou seja, temporária. Até outro dia eu era só mãe, agora eu sou avó. Este é o meu perfil. Não parece, né? Uma hora você é professora só. Não vou falar, senão eu fico rouca. Eu não sou mais privilegiada, o microfone tinha que falhar comigo também, né?
uma hora a gente é professora, depois você se pós-gradua em psicopedagogia, você é psicopedagoga. Então, a nossa profissão, o momento, o contexto que nós estamos vivendo, não diz quem nós somos, não diz a nossa identidade. Por quê? Porque identidade é aquilo que define a pessoa em sua totalidade. É a essência interna e permanente dessa pessoa. A nossa identidade é definida por Deus, por quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo? Nós somos a imagem de Deus. Quem é aqui a imagem de Deus? Nós somos a imagem de Deus. Quem nós somos em Cristo? Nós somos filha amada do Pai. Quem nós somos em Cristo? Nós somos nova criatura, porque nascemos de novo em Cristo Jesus. Então esta sou eu, e isto é imutável, e isso independe se eu sou mãe, se eu sou avó, se eu sou doutora, se eu não tenho estudo, se eu sou faxineira ou se eu sou médica. Essa é a minha identidade que o próprio Deus quem definiu em mim. Glória a Deus. E Isaías, ele diz assim, que nós somos chamados pelo nome de Deus e fomos criadas por Ele para a glória de Deus. Então esta é a verdade, que fomos criadas segundo a imagem e a semelhança de Deus, que em Cristo, que é o Filho de Deus, nós fomos criados ou criadas para louvor da sua glória. Você está entendendo isso? Fomos criadas para louvor da glória de Deus. Então, quem olhar para mim vai glorificar a Deus através de mim. Mas nós costumamos nos identificarmos pelo que nós fazemos. E eu ouvi de um escritor, ele falando sobre identidade, o David Merck, que é autor do livro Homens Mais Parecidos com Jesus, e junto com sua esposa, Mulheres Mais Parecidas com Jesus. Este é o tema que estamos trabalhando lá em Morada Nova, Mulheres Mais Parecidas com Jesus. Ele diz assim, nós somos seres humanos e não fazeres humano. Quem eu sou vem antes da minha missão. Quem eu sou vem antes do que eu faço. Nunca nós podemos inverter esta ordem. Eu sou o que sou e eu faço o que faço por quem eu sou em Cristo Jesus. E nesse sentido, nós precisamos observar princípios que são imprescindíveis para nós nos apropriarmos da identidade que Deus nos deu. O mundo está pregando atualmente e querendo determinar quem você é. A mídia, a cultura secular quer dizer quem você é. Inclusive, eu ouvi muito na minha jornada pedagógica algumas pessoas dizerem assim: se você der uma bola a uma menina e uma boneca a um menino, ele vai se tornar feminino como ela e ela vai se tornar masculino como ele. Mentira de Satanás. Porque a nossa identidade de mulher foi dada por Deus.
nunca você vai deixar de ser mulher. Lute o que lutar. Vai entrar em crise existencial, vai viver perturbada, mas nunca você vai deixar de ser mulher. Por quê? Não nos tornamos femininas porque vestimos saias. Não nos tornamos femininas porque brincamos de boneca. Nós somos femininas e somos mulheres porque Deus nos fez assim. Outros dizem que nós somos as nossas emoções ou o nosso temperamento. E agora está na moda a questão de eu sou fleumática, eu sou sanguínea, eu sou colérica. Não, nossas emoções não determinam a nossa identidade. Porque nós somos o quê? Novas criaturas. E então eu posso ter controle sobre a ira, controle sobre a tristeza, controle sobre a dor em Cristo Jesus, como fruto do Espírito. Então eu também não sou o que as minhas emoções querem dizer que eu sou. É porque eu sou fleumática, eu sou sempre tristinha. Como a alegria do Senhor é a nossa força, e há uma ordem na Bíblia dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. E na presença dele até fleumático salta de alegria. Glória a Deus, aleluia. Nossa feminilidade não é conferida pelo nosso casamento. Eu não me tornei mulher porque me casei. Eu me casei com um homem porque eu sou mulher. É muito diferente, não é verdade? Então nós somos parte do plano original de Deus. Nós somos aquilo que Deus disse que nós somos. Nós somos o que a palavra diz que nós somos. E em Gênesis capítulo 1, o versículo 27 e o 28 diz quem nós somos e o propósito para o qual nós fomos criadas. Porque o nosso Deus é um Deus intencional e Ele nos criou de propósito, caso pensado, idealizada pelo nosso Deus. Ele nos criou de propósito para um propósito. E Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, abram a Bíblia para que vocês se lembrem disso, porque às vezes a gente se acostuma com os versículos e esquece de observar o que eles nos dizem. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Só o homem? Foi só o homem? Homem e mulher os criou. E aí ele nos deu funções também. Deus os abençoou e lhe disse, ele abençoou só o homem? Os abençoou, nós somos abençoadas por Deus. E disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus idealiza homem e mulher ao mesmo tempo. Ele só formou o homem primeiro e a mulher depois. Mas o ideal de Deus já estava construído. E Ele nos deu identidade e nos deu funções bem específicas. E no livro, novamente, não quero me apropriar de algo que não é meu. No livro Mulheres Mais Parecidas com Jesus, a autora diz que Ele nos fez para refletir a imagem e a semelhança de Deus, reproduzir a imagem de Deus, representar a imagem de Deus. Como é que nós podemos refletir a imagem de Deus? Em todas as esferas, não é fisicamente.
Porque Deus não poderia parecer fisicamente com a mulher e fisicamente com o homem ao mesmo tempo. É nas esferas espiritual, intelectual e moral. E eu gosto muito disso, porque nós servimos a um Deus sábio. Nós servimos a um Deus inteligente. E agora que eu estou numa escola cristã, é o que a gente mais ensina para as nossas crianças. Deus é Deus de conhecimento. Sabe por que você precisa estudar? Porque você é a imagem de um Deus inteligente, de um Deus que conhece todas as coisas. E se você é a imagem dele, você precisa estudar para parecer com ele. Senão você não vai parecer com este Deus. Nós podemos reproduzir a imagem de Deus como? Veja que no versículo ele diz aqui: sejam férteis e multipliquem-se. Nós podemos reproduzir a imagem de Deus quando nós temos filhos, quando nós frutificamos. Ai, irmã Cândida, e eu não posso ter filho, nunca tive filho, não tenho mais chance de ter filho. Como eu posso reproduzir a imagem de Deus? Cada vez que você prega o evangelho para alguém, que você discipula alguém, que você ganha alguém para Jesus, você está reproduzindo em alguém caído e alguém com a imagem de Deus distorcida. Você está reproduzindo a imagem de Deus naquela pessoa. Então, nós reproduzimos a imagem de Deus nos nossos filhos só quando nós damos luz? Mas não, quando nós os discipulamos também. Porque senão, se nós não ensinarmos, não discipularmos, ele também terá uma imagem distorcida de Deus. Porque se ele não aceitar Jesus como Salvador de sua vida, se ele não for filho de Deus, ele não terá a imagem de Deus que Jesus veio refletir em nós. Então, nós somos mulheres do reino, criadas para a obra de Deus, com grande poder, como diz a escritora, e muitas possibilidades. E ela cita em seu livro: não há nada como uma mulher do reino que tem êxito em encontrar e cumprir o propósito de Deus para o qual Deus a criou. Não há nada como uma mulher do reino em sua plenitude. Jesus veio para nos dar vida plena. Não há nada como uma mulher do reino que vive plenamente em Cristo. A mulher do reino, ela diz, pode ser definida como uma mulher que se coloca sob a autoridade de Deus e age de acordo com essa autoridade em todas as áreas da sua vida. Todas, viu? Todas as áreas da sua vida, nós precisamos estar submissa, estar sob a autoridade de Deus. Então nós somos capazes de ser o que Deus nos chamou para ser, de expressar sua verdadeira identidade onde quer que Deus tenha nos colocado. Não importa onde estejamos, nós podemos frutificar. Então Deus nos chamou Deus tem em nós um chamado específico e Ele foi intencional nesse chamado. E sabe qual é o principal chamado de Deus? O que foi a primeira ordem que Ele deu depois que criou? No versículo 27, o que foi? O que foi? Sejam férteis, frutificai. Então, frutificar é o propósito de Deus desde a criação. Não é uma coisa que veio só para o Novo Testamento. Frutificar
Nós darmos frutos, nós sermos férteis, é um propósito de Deus desde a criação, como está em Gênesis. E este propósito é para todo o ser humano, para homens, mulheres, não importa a idade. Deus nos fez para frutificarmos. Esta é a ordem de Deus. Frutificai. E ele disse isso para as plantas, e ele disse isso para os animais, e ele disse isso quando criou o ser humano. E essa verdade é inalterada no Novo Testamento, na Nova Aliança, como a gente pode ler. E eu quero também que você acompanhe em João, capítulo 15, versículo 1 a 5. Vamos ler este texto. E eu gostaria de, mesmo... o dia não está aí, né, para pôr aqui. Eu gostaria que nós lêssemos esse texto a uma voz. 5 versículos, de 1 a 5. A NVI, eu acho. João, capítulo 15, versículo 1 a 5. Vamos lá? Todo mundo. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai... Vamos começar de novo. Foi só um ensaio. Vocês aprenderam a ler bem direitinho no jardim de infância ainda. Vamos ler. Eu vou ler aqui porque aqui encandeia um pouco, né, a vista, quem está muito perto. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Sem mim não podem fazer coisa alguma. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vi que o pregador da primeira noite foi falar em Gênesis. Eu digo, pronto. Aí tá o homem entrar na minha mensagem. Aí o outro ontem foi falar em João 15. Eu digo, agora eu faço como as irmãs gostam de dizer, é confirmação, Jesus, é confirmação. Então nós somos mulheres do reino, vivendo no reino para o reino. Diga assim, eu sou mulher do reino, vivendo no reino, para o reino. E fui chamada para frutificar. Glória a Deus. Quando a gente pensa numa árvore que dá muito fruto, lá na escola, no colégio da igreja, tem um pé de cajá, cajá umbu, aquela bem gostosa, que é cheirosa, né? E ela fica bem cheinha na época de frutificar. E é tão interessante que ela está lá frutificando, mas esses frutos
não é para ela. Ela frutifica e todo mundo vai lá e tem direito de meter a mão e tirar uma cajazinha e saborear. Às vezes as pessoas vêm de fora, os pais dizem, posso trazer uma sacolinha para eu levar cajá? Eu digo, pode. E elas vão lá e tira, e todo mundo tira. Todo mundo pega cajá lá do pé de cajá. Por quê? Porque nenhuma árvore e nem nós frutificamos para nós mesmas. Nós frutificamos para que outros se alimentem, para que outros sejam nutridos, para que outros sejam abençoados pelo nosso fruto. E nós podemos frutificar espiritualmente, porque em Gênesis ele está falando de uma frutificação criacional, é para nós termos filhos e multiplicarmos, mas em João, Jesus já está falando de frutos espirituais, de fruto do Espírito e de tantos outros frutos que nós podemos frutificar. Nós podemos ser bondosa, amorosa, graciosa, misericordiosa e alimentarmos quantas pessoas se chegarem a nós, se nós formos esses ramos ligados à videira e que frutificam. E nós não podemos aqui dizer, não, eu não vou deixar pegado o que Deus me deu, não. Não vou deixar ser abençoada pelo que Deus me deu, não. Eu vou ser boazinha, mas vou ser boazinha com quem eu quero ser boazinha. Eu vou ser misericordiosa, mas vou ser misericordiosa igual Deus, com quem eu quiser ter misericórdia. Mas não é assim. A sua bondade, o seu amor, a sua justiça, a sua verdade são frutos que vão abençoar a muitos, independente de quem seja. Muitos poderão vir a você e ser nutridas, alimentadas, abençoadas pelaquilo que você frutifica. Mas para frutificar, nós precisamos passar por um processo. E Jesus nos revela nesses 5 versículos aqui, ele nos revela esse processo da frutificação. O que ele pode fazer em nós para que nós frutifiquemos? Primeiro, ele diz que quem é o agricultor? Quem é o agricultor? Jesus é a videira. Quem é o agricultor? O Pai, né? Deus é o agricultor. Então, para nós frutificarmos, nós precisamos nos submeter à ação do agricultor, ao cuidado do agricultor. Nós precisamos deixar que ele nos regue, que ele nos adube e que ele nos pode, tá certo? Faça essa poda em nós. O segundo segredo aqui que Jesus revela para que nós frutifiquemos é permanecer na videira. Ele não disse aí, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Olha, eu digo, a gente lê, conhece os textos de cor e esquece de se debruçar sobre eles e entender o que Deus está falando conosco. Às vezes a gente cita decorado, mas esquece de refletir. Então, sem Jesus, não há fruto. Os nossos alunos lá, muitos vão, os maiorzinhos, eles dão um pulo, puxa um galhinho, naquele galho vem muitas frutas, e eles comem aquelas frutas e jogam o galinho no chão. Esse galinho vai frutificar? Não vai mais, porque ele saiu da planta, da árvore que nutre ele. Assim somos nós não podemos deixar a videira de forma alguma. A pregadora ontem falou sobre perseverar
para frutificar, assim como Lia, pois está aqui, perseverar na videira, permanecer na videira, ser dependente da videira. Porque no último versículo ele diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. A gente não pode fazer nada sem Jesus. Ah, pastora, mas eu sei costurar e eu não preciso de Jesus. Eu sei lavar roupa e eu não preciso de Jesus. Eu sou uma masterchef e eu não preciso de Jesus. Como assim? Como assim sem mim nada podeis fazer? Eu não aprendi muitas habilidades com nossas mães, nossas avós? O que tem a ver Jesus com essas habilidades? Ah, você pode ter essas habilidades assim como o mundo tem. Na graça comum, todas as pessoas têm dons e habilidades que Deus deu. Mas eles frutificam? Eles frutificam para o reino? Então, para nós frutificarmos para o reino, nós precisamos permanecer em Cristo, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Eu estava comentando ontem que a coisa que eu menos gosto, para não dizer uma palavra mais forte, eu vou usar o eufemismo. É o que eu menos gosto. É lavar roupa. Nunca gostei. Aí veio a pandemia. E eu perdi a pessoa que estava dentro da minha casa, lavava roupa, fazia tudo. E lá fui eu lavar roupa. E eu digo, Jesus, e agora? O que eu faço com tanta roupa para lavar? O pastor tem hora que tem 15 camisas de manga longa para lavar. E sabe o que foi que Deus fez em mim? Fez eu frutificar com o que eu menos gosto de fazer. Eu comecei a lavar. E eu escutava uma cantora chamada Raquel Novaes e ela canta aquela música: satisfação é ter a Cristo, não há maior. Prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Aí eu digo, pronto, eu vou agora lavar roupa cantando esse hino. E era lavando roupa e cantando: satisfação é ter a Cristo. E enquanto cantava, falava em língua. E enquanto cantava, intercedia. E enquanto cantava, eu frutificava no meio da minha família. E eu sou uma lavadeira de roupa das boas. Eu até estava dizendo para Jesus: Jesus, se eu não tivesse nada para fazer, eu ia montar uma lavanderia. Eu boto a roupinha lá para quarar. Olha, meu Deus, Manelanda, eu boto a roupa para quarar. Eu não sou daquelas que rebola dentro da máquina não, viu? Eu coloco a roupa para quarar. Eu boto assim, a axila aqui, né? Essa parte aqui, lavo no sabão em pedra, boto tudo lá num batente que eu tenho. Aí fico molhando. A menina que trabalha em casa morre de rir. Ela diz, é um mistério essas roupas da pastora. Aí eu fico aguando a roupa, aí boto bicarbonato com vinagre. Aí, é um cuidado medonho. E é cantando, satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto. Porque a gente precisa frutificar naquilo que a gente faz. E por mais que você seja uma exímia artesã, uma exímia lavadeira de roupa, uma exímia cozinheira, se você não permanecer na videira, você vai murmurar. Se você não permanecer na videira, você vai fazer com raiva. Se você não permanecer na videira, você não vai frutificar. Então precisamos permanecer na videira. Porque sem mim nada podeis fazer. Então a esposa de pastor, ela não frutifica só porque tem essa posição não. Tipo, virei esposa de pastor, já vou dar fruto. De jeito nenhum. Você precisa permanecer na videira. Você precisa permanecer na videira para que possa frutificar. Não é a gente recebe um cargo e automaticamente se reveste de algo
e começa a frutificar. Não, é em Cristo, é em Cristo, é em Cristo, é na dependência diária, é na dependência diária, é permanecendo na videira, é permanecendo na palavra, é permanecendo na oração, é conversando com os céus, é glorificando a Deus, é agradecendo por ser mulher, é agradecendo por fazer os serviços de casa, é louvando por quem você é. Você vai permanecer na videira e vai dar fruto. O terceiro segredo é ser podada por Deus. Eita, parte difícil, né, irmã Socorro de Maria? Ser podada por Deus é muito difícil. Mas a poda não é um castigo, viu? Tem gente que acha que veio uma enfermidade, veio um castigo, uma punição. O que eu fiz? Veio uma adversidade, o que eu fiz de errado? Não, a poda é a ação amorosa do nosso Pai. Ele vai removendo os excessos. Você estava dando fruto. E aí, lá no colégio, e eu falo muito no colégio porque lá a gente tem uma horta, tem muitas plantas, a gente tem um projeto de plantio-colheita. E lá no colégio foi plantado 3 videirazinhas. E é interessante como aparece o que a autora chama de brotos sugadores. Parece muitas folhas, ficam cheias de folhas e elas sugam tudo que deveria ir para o fruto. As folhas sugam e o fruto não consegue prosperar, não consegue vingar. E muitas vezes nós também temos muitos brotos sugadores que impedem que a gente frutifique. Eles estão ali só para sugar toda a nossa energia, tudo aquilo que o Pai está nos dando, todo o alimento, toda a nutrição, todo o adubo que Ele bota, toda a água, e eles ficam sugando tudo. E você vai pensar aí, quem são os brotos sugadores na sua vida? No seu ministério? É uma reixazinha, é um perdão não concedido, é você querer dar conta de tudo. Eu sou do Ministério Infantil, sou do de mulheres, sou do de jovens, eu trabalho na cozinha e eu saio meia-noite, eu isso, eu aquilo, muitas coisas que está sugando sua energia, que está sugando suas forças e você não consegue frutificar. Aí Deus vai dizendo assim, olha, seu pé vai ficar doente por um tempo. Não, irmão Socorro? Vai ficar doente por um tempo. Ele vai inchar quando você andar muito, que é para você se aquietar. Que é para você começar a dar fruto. E aí a gente pensa que o pé é um castigo de Deus? Não, é a poda do Pai. Para a gente deixar de ser orgulhosa e achar que sabe de tudo, dá conta de tudo, estamos no controle de tudo. Igual Deus. Às vezes a gente acha que está no controle de tudo. Não estamos. E o Pai vai nos podar. Porque Deus não quer de nós só o serviço. Ele quer nós. Ele nos quer. Como Marta e Maria. Não só trabalhando, mas contemplando. Não só trabalhando, mas ouvindo. Não só trabalhando, mas crescendo com Ele. Aprendendo com Ele. Deus nos quer. Jesus nos quer pertinho dele. Em vez de estar só fazendo para Cristo, nós precisamos estar em Cristo. E nós devemos frutificar só dentro de casa? Só na igreja? Só na comunidade? Onde nós estivermos, Deus vai nos levar para frutificarmos. E agora eu vou correr, porque a hora está passando rápido. É até 3, né? Ah, tá. Então, a esposa de pastor, que entende o processo da videira, ela se submete ao agricultor, ela permanece na videira e ela aceita ser podada pelo agricultor.
em todos os lugares onde Deus mandar que ela esteja. E esses lugares, o lar, a igreja e a comunidade, não são apenas ambiente para relacionamentos, são ambientes que Deus está plantando para nós frutificarmos. Então vamos, agora é mais rápido, vamos para a mulher do reino no lar, as possibilidades da mulher frutificar dentro do lar. Tem uma autora de um livro Mulher Cristã, é Nancy DeMoss, ela disse assim: quem quiser compreender o ensino do Novo Testamento sobre o matrimônio, tem de estudar o relato de Gênesis sobre a criação. Então a gente às vezes vai só para o Novo Testamento para entender o que é família, o que é ser esposa, qual a nossa função, qual o nosso papel, qual a nossa identidade. A gente fica querendo só ficar no Novo Testamento, mas nós temos que voltar lá para o princípio, lá para Gênesis, para saber o que Deus instituiu. E Deus instituiu a família e o casamento desde o início, quando Ele disse: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Por que que Deus disse isso? Se o homem nem tinha pai nem mãe. Adão não tinha pai e mãe. Por que que Deus disse que ele deixaria o pai e a mãe? Porque Deus estava estabelecendo um princípio para o casamento. Deus estava estabelecendo um princípio para a família. Então, o ideal de Deus da mulher casada, da mulher no lar, está definido, predeterminado em Gênesis. E quer a gente goste ou não, a mulher foi feita do homem, a partir do homem, aliás, deixa eu voltar. A mulher foi feita depois do homem, foi feita depois, a partir do homem, foi a partir do homem, e para quem? E para o homem. Tem muita gente com raiva disso, mas a mulher foi feita depois, a partir e para. E nós temos que ter essa consciência. Mas infelizmente, mas socorro, dentro da igreja tem muita gente já pensando o contrário. Tem muita gente que não está aceitando a palavra de Deus. E Paulo diz: pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher é criada por causa do homem. As feministas estremecem. Mas nós não somos feministas, nós somos femininas. E fomos criadas com propósito de... Lá em Gênesis 2:18, Deus olhou para o homem e disse: não é bom que ele esteja só. Adão estava só? Adão estava só? Cercado de animais, olhando e mais não se acabava mais. E o próprio Deus estava presente com Adão. Mas ainda assim, Deus percebeu que ele precisava de uma companheira. E aí, depois de tanto dizer bom, 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 muito bom, Deus disse: não é bom. Ele vinha dizendo bom, 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 muito bom quando fez o homem e a mulher. Aí olhou para Adão e disse: oh. O Cláudio Duarte diz que ele disse: essa tua infelicidade me incomoda, Adão. Mas não foi. Ele disse: essa tua solidão me incomoda, Adão. Eu vou te fazer alguém adequada para ti. Eu vou fazer para ti uma companheira. A solidão de Adão não era apenas porque ele não tinha ninguém. Ele tinha, e o próprio Deus poderia completá-lo com quem ele se relacionava. Mas a solidão de Adão dizia respeito a
uma companhia que complementasse ele, que fosse adequada. Vocês já pensaram Adão dando o nome aos animais? Cachorro, cachorra. Boi, vaca. Aí quando terminou de dar nome a todos aqueles animais, macho e fêmea, os criou, aí ele olhou para ele, homem, homem, homem. E aí ele não sabia mais dizer nada, né? Então, Adão realmente precisava de alguém adequado. Mas o que é ser companheira? Irmãs, a gente precisa saber o que é ser companheira. Às vezes nós estamos cercados de gente e estamos sozinhos. E às vezes o nosso marido está conosco na hora do café, na hora do almoço, na hora da janta, na hora de dormir, mas ele está só. Falta a companheira. Então vamos rapidinho aprender o que é ser companheiro. Ser companheira é mais que presença física, é caminhar junto na missão que Deus entregou ao casal. Nós temos uma missão: frutificar, multiplicar. E aí, eu vou abrir aqui um parênteses. E ele disse dominai. Dominai. Mas daqui a pouco eu vou falar que esse dominar já não nos pertence mais, né? Então, dominai. E a mulher que é companheira, Provérbios diz que ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Por quê? Porque ela está presente, ela é presente na vida emocional, espiritual e ministerial. No nosso caso aqui, muito importante isso, devemos estar presente em todas essas áreas da vida do nosso marido. Ela é uma presença confiável e acolhedora. Provérbios diz que o seu marido confia nela e nunca lhe falta coisa alguma. Nós precisamos ser companheiras e companheiras de confiança. Tem marido que não conta nada, tem pastor que não conta nada para a mulher, porque ela não é de confiança. E isso precisa mudar, porque ser companheira é ser confiável. Ser companheira é presença, escuta e atenta como um ato de obediência. Como Tiago diz, estejam prontas para ouvir e sejam tardios para falar. Mas eu nunca vi na vida da mulher, a gente é pronta para falar e tardia para ouvir. O marido da gente está falando, ele começa a falar, antes que ele chegue nem na metade da conversa, nós já estamos concluindo, nós já estamos fazendo diversas conjecturas, nós já estamos desconfiando de quem ele falou, e em vez de nós acolhermos, ajudarmos, nós já estamos julgando às vezes até o nosso próprio marido. E nós precisamos aprender a ser uma companheira que ouve. Às vezes o marido está até sofrendo uma tentação. Mas se ele contar para a mulher, sabe o que ela vai fazer? Tomar satisfação. E a gente precisa ouvir e dizer assim: meu filho, pois vamos orar por esta causa, porque o que o inferno está preparando para você, o Senhor vai destruir e vai jogar por terra. Mas se ele falar, nós já vamos odiar a irmã, né? Nós já vamos perseguir, nós já vamos pedir satisfação. Não é? Uma vez, assim, meu esposo ainda não era pastor, mas a gente servia em uma igreja e eu era regente do conjunto da juventude. E uma jovem chegou na porta da igreja e aí ela olhou. O Sóstenes não está aí, então nem vou ficar. O Sóstenes, ele era só presbítero.
Aí a irmã veio, aí sabe que o povo vem direto contar pra gente, né? Aí veio me contar e eu ri, eu só fiz rir. Irmã Cândida, tenha cuidado com ela, porque ela era do conjunto, só lava hino e tal. Tenha cuidado. Eu digo, tá bom, minha irmã, eu vou ter cuidado. Mas só fiz orar e entregar ao Senhor para proteger a mente, os olhos e o coração do meu marido, porque com ela eu não podia fazer nada. Então nós temos que aprender essas coisas para que a gente não fique angustiada, carregando uma mala, né, irmã Glaucia, cheia de coisa, uma bagagem pesada. Deixa o Espírito Santo te tirando, deixa o Espírito Santo ir limpando. Então uma mulher companheira, ela ouve com graça, com sabedoria, com paciência e com amor. Não responde precipitadamente, não julga o marido. Se ele conta uma vulnerabilidade, ela acolhe. Né, irmã Cleia? Ela acolhe. Todos nós temos nossas vulnerabilidades, mas às vezes o nosso marido, ele só pode contar com a gente. Ele vai contar para outro pastor uma tentação, uma vulnerabilidade que ele está vivendo. Ele tem que contar conosco, nós somos a companheira adequada para ele. E nós devemos ser confiáveis em orar e não julgar. Ah, mas se ele contou, eu agora vou investigar essa criatura nas redes sociais. Vou ver o que ela posta. Vou ver o celular dele todo dia. Ah, agora eu vou ter cuidado. Você vai carregar uma mala pesada. E neste período você não vai frutificar de jeito nenhum. Precisamos estar leves na presença do Senhor. Então, frutificar é ser um lugar seguro, de refúgio, é cuidar do lar com amor, com dedicação, das roupas do marido, como eu disse que eu estava lavando. Tem pastor e obreiro que anda com o paletó aqui todo desmanchando. Eu vou contar um exemplo da irmã Rafaela. Eu disse a ela que ia usar como ilustração. Ela disse que para vir para cá, a mãe dela teve que fazer o embanhado da calça do marido, porque ela não sabe fazer. Então nós precisamos ser companheira nessa área também, cuidarmos da roupa do nosso marido. O meu esposo se veste muito bem. Mas manda alguém fazer, quem não sabe. Mas é bom aprender também. Está se acabando esse povo que sabe fazer, então vamos aprender. Mas a mãe dela fez, viu? E ele veio bem bonitinho para cá, tá bem arrumadinho. A internet ensina. Então nós precisamos cuidar. O meu esposo se veste muito bem. Vocês já viram que ele se veste bem, né? Ele gosta. Então, aí ele me pergunta, filha, essa gravata tá bom? Eu, tá lindo, filho. Ele diz, não, mas eu acho que é bom a outra. Eu quem estou invertendo os papéis, que mulher que pergunta, né? E o homem diz, tá bom. Aí quando ela diz, vou vestir outra, tá bom também. Pois eu digo com ele, porque eu não entendo muito de roupa de homem. Eu digo, tá bom. Aí ele diz, não, mas é melhor essa outra, né? Eu digo, tá linda também. Aí ele vai trocando e ele mesmo se arruma, se ajeita. Não, mas eu faço um embanhado das calças, viu? Eu sei fazer embanhado de calça, só se eu não tiver tempo eu mando fazer. Então até nisso nós precisamos, o nosso lar precisa ser um espaço que os nossos maridos cheguem e gostem dele. E gosta de entrar, não chega tropeçando em chinela, não chega com coisa em cima do sofá. A mesa, o café da manhã ainda está lá. Ele chegou 12 horas para almoçar, além do almoço não estar feito, a mesa do café ainda está lá. Nós precisamos ser zelosas com o nosso lar, com a nossa casa, com a nossa família e frutificarmos dentro da nossa casa. Olha, no tema que nós estamos trabalhando lá em Morada Nova, que é mulheres mais parecidas com Jesus, eu digo, irmã, sabe quem é que vai dizer se você está mais parecida com Jesus? Seu marido e seus filhos. Porque em casa nós somos transparentes. Em casa a gente tira qualquer máscara. Aí a gente é agressiva, desconfiada, mal-humorada, murmuradeira. Não é verdade? Então, em casa,
nós precisamos frutificar e refletirmos Cristo através de um espírito manso e submisso. Amém? Manso e submisso. Nós somos tendenciosos a não ser mansa e não ser submissa. É inerente à própria mulher. E raro os casos que são diferentes. Nós precisamos ser auxiliadoras. Auxiliadora, é lindo esse termo para a mulher. Ele é assim tremendo. Só Deus para dar um termo desse, uma palavra dessa, uma definição dessa para a mulher. Sabe por quê? O que significa? O que significa auxiliadora no hebraico? Ezer. É o termo usado para o próprio Deus. Deus é o nosso Ezer, é o nosso socorro bem presente. Deus é o nosso auxílio. E aí ele disse: o que eu sou para o homem e a mulher, o que eu sou para o ser humano, a mulher vai ser para o marido. O que eu sou para todos, a mulher vai ser para o seu esposo. Ezer. Auxiliadora. E tem gente que acha que é um papel inferior. Olha, você está com um papel igual ao de Deus para conosco. E isso é um privilégio, sermos auxiliadora do nosso marido. E se nós somos auxiliadora, é porque eles precisam de ajuda, precisam de auxílio. A Bíblia diz que nós somos o oposto e complemento do homem. E temos esse papel maravilhoso, fenomenal de auxiliarmos. E agora eu quero falar sobre o que eu disse que ia comentar. Quando Deus fez o homem, Ele fez para que o homem e a mulher dominassem. Você vai ver lá em Gênesis 1:27 que Ele diz: dominem, certo? Dominem sobre toda a criação. Só que chegou o pecado. Quando chegou o pecado, a história mudou. Não é mais o homem e a mulher que dominam sobre toda a criação. Em Gênesis, capítulo 3, e o versículo 16 diz assim: o seu desejo será para o seu marido. Gênesis 3:16. Mas ele a dominará. Sabe o que é o seu desejo será para o seu marido? Eu vi uma teóloga explicando, e ela disse que é mais ou menos isso quando você vai para o original. O seu desejo será contra o seu marido. Olha o que a queda fez. Eles dominavam em perfeita harmonia, mas com a queda, o seu desejo será contra o seu marido. E nós somos isso mesmo, se não nascermos de novo, não é verdade? A gente é tendenciosa a não se submeter, a ser contra. O meu pai me ensinava assim. A gente às vezes quando se zangava ou quando apanhava alguma coisa, eu vou sair de casa para eu ser independente. Aí ele dizia assim: mulher nunca é independente. Ela é dominada pelo pai e depois será dominada pelo marido. Mas a mulher caída, ela vai querer sempre ser contra, vai querer não se submeter. Vai querer não se submeter. Mas a mulher nascida de novo, a mulher do reino, ela entende isso. E nós não vamos competir com o nosso marido. Nós vamos auxiliá-lo. Olha, você vai ver depois uma placa aqui, talvez, com o nome do pastor João Gonçalves e de toda a diretoria, ok? Vai ver, né? Mas você não vai ver
o nome dos homens que cavaram, dos homens que colocaram barro, dos homens que construíram, dos homens que colocaram o ar-condicionado. Você não vai ver. Por quê? Porque a diretoria tem o domínio e eles são auxiliares. E tem muita mulher de pastor querendo esse reconhecimento como se ela tivesse domínio. Nós não temos domínio, nós somos auxiliadoras. E às vezes alguns pastores e obreiros gostam de citar uma frase que eu particularmente, viu gente? A Bíblia não diz, sou eu que discordo. A mulher é 70, 80, 90, 100% do meu ministério. E isso seria duro demais para mim. Porque eu não faço 99,9% das coisas que o meu esposo como pastor faz. Eu sou auxiliadora. Eu não sou nem 30, nem 40, nem 10, nem 50 e nem 100% do ministério do meu marido. Sabe por quê? Porque Deus me deu um papel específico. Deus deu papéis diferentes ao homem e à mulher. E Ele não me chamou para ser a pastora da igreja. Ele não me chamou para liderar a igreja. Ele me chamou para ser a auxiliadora do meu marido. Mas tem muita gente que gostaria que tivesse o nome na placa, que tivesse a galeria com sua foto e o seu nome. E glória a Deus, porque agora eles tiram foto, como o pastor João tira, com a irmã Eliude. Porque há uns anos atrás era só os homens, né? Mas ela é auxiliadora. E é isso que nós somos. Outro papel dentro do lar é ser mãe. Mas isso a doutora Silvana vai falar à tarde sobre ser mãe. Então eu nem vou me deter nisso. Só quero dizer que mais do que dar luz a um filho, nós precisamos discipulá-los para que eles sejam a imagem de Deus. Nós somos a primeira educadora, nós somos a primeira mestre, a primeira discipuladora dos nossos filhos. E se eles não refletirem a imagem de Cristo, à medida que cresce, nós estamos falhando no nosso papel. Então nós podemos frutificar dentro do lar, mas dentro do lar nós também somos podadas em várias áreas. Quantas lutas, quantas provas. Não é fácil ser mãe, não é fácil ser mãe e esposa de pastor. Não é fácil, é um trabalho árduo, é desafiador e somos podadas sim pelo nosso Deus. Somos podadas para darmos mais frutos, para sermos mais refinadas naquilo que fazemos. Nós somos podadas de diversas formas. A falta de reconhecimento, na comparação, no excesso de cobrança, por situações diversas, o Senhor nos poda dentro do nosso lar. Para quê? Para nós frutificarmos. Glória a Deus. A mulher do reino na igreja. Não se preocupe que depois da igreja a comunidade também praticamente não tem comentário. Até 3 horas, né, Melizinha? A mulher do reino na igreja. Irmãs, em Gênesis 3:15, quando a mulher caiu, o homem e a mulher caíram, eu gosto porque Deus não pega, nada pega Deus de surpresa, né? E quando eles caíram, que Deus veio visitá-los, Deus já incluiu a mulher no plano da redenção. Deus incluiu a mulher no plano da redenção. Ele disse: da semente da mulher vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E essa semente da mulher foi aparecendo com os tipos de Cristo até chegar
no Novo Testamento, até chegarmos em Cristo, que é o homem que é a semente da mulher, não é uma semente da mulher, ele é a semente da mulher profetizada ou determinada por Deus em Gênesis. E Paulo nos diz em letras garrafais, que o homem é o cabeça, que Jesus é o cabeça da igreja e que o homem é o cabeça da mulher. Então nós vivemos sob duas autoridades, sob a autoridade de Cristo, que é a cabeça da igreja, sobre a autoridade do homem, que é a cabeça da mulher, né? E nós podemos também trabalhar dentro da igreja para frutificarmos nessa submissão, como eu disse, o texto do livro, né, no início. Então nós podemos frutificarmos debaixo dessa submissão. E nós, esposas de pastores, que exercemos liderança, querendo ou não, sendo capaz ou não, nós estamos sempre na liderança, não temos escolha, né? Nós precisamos ter essa postura e sabermos o que Deus quer de nós nesse nosso papel, o que é ser submissa ao marido pastor dentro da igreja. Então nós devemos observar alguns pontos especiais nessa área. Viver como mulher do reino é mais que cumprir uma posição, é mais que cumprir uma função, é mais que ter uma rotina dentro da igreja. Nós precisamos entender que vai além disso. Nós precisamos entender que frutificar dentro da igreja é frutificar para a eternidade, que todos os frutos que nós produzimos têm um peso de eternidade, tem um peso de glória, visa o reino de Deus. E nós precisamos conhecer qual é a vontade do nosso rei e o que ele quer que nós façamos, porque muitas pessoas, mesmo que a gente tente se esconder, muitas pessoas estão olhando para nós, e nós somos sim exemplo e referência para muitas mulheres. Cada gesto, cada vez que você passa a mão no cabelo, tudo que você faz, como você come, como você anda, se a sua gargalhada é alta ou não, se você tem uma postura de princesa ou não, tudo está sendo observado e sendo um exemplo através de nós. E toda vez que nós frutificamos, o Pai é glorificado através das nossas vidas. E nós podemos sim frutificar num ambiente que os desafios são maiores, que as adversidades são maiores, que as opiniões são diferentes, que os gostos são diferentes, que as pessoas nos confrontam mais, que as pessoas se iram mais fácil, que as pessoas vêm para cima da gente às vezes com vontade de brigar mesmo, com ira no coração, mas Deus nos deu capacidade para estarmos ali, e se permanecermos em Cristo, se permanecermos na videira, não importa a adversidade, não importa a luta, não importa a cara feia, nós iremos frutificar na casa do Senhor, não para competir com o nosso marido, porque casamento não é competir, é completar, é complementar, é muito diferente. Então na igreja nós podemos nutrirmos mulheres mais jovens, ensinando, orientando, falando sobre o casamento, sobre o modo de vestir, sobre o que ela pensa, sobre o que a mídia está colocando na cabeça dela. Nós podemos aconselhar com graça, com sabedoria. Muitas vezes uma pessoa vem falar com a gente e a gente só tem pé para dar. Precisamos ser acolhedoras, precisamos ser amorosas, mesmo que como mãe você corrija, mas você
traga um afago, traga uma esperança, traga uma palavra de graça, porque nós não somos mais perfeitas do que ninguém, porque nós temos nossas falhas, e Deus livre que a maioria das irmãs da igreja saiba quem a gente é dentro de casa. Ainda bem que ainda não estamos sendo vigiadas, porque nós não seríamos um exemplo tão grande assim, porque a gente sabe o quanto a gente depende da graça, da misericórdia e da bondade do Senhor. E na igreja, irmãs, a poda não é brincadeira não, viu? E eu vou só citar aqui rápido alguns tipos de poda que acontece na igreja. Desprezo. Vocês já se sentiram desprezadas? Incompreendidas? Já foi feito comparações? Julgamentos? Você já se sentiu sozinha? Você só serve para servir? Só isso? Só serve para fazer as coisas? Não é verdade? Então tudo isso vem, é o Senhor nos podando para que a gente seja mais pura, mais santa, mais humilde, menos orgulhosa, menos arrogante, para que a gente não dependa da gente mesmo, da posição, para que a gente dependa de Deus, para que a gente dependa da videira. E encerrando, a mulher do reino na comunidade. Irmãs, se a mulher do reino frutifica em casa, frutifica na igreja, tem como esses frutos não serem estendidos às suas vizinhas, à comunidade, ao seu bairro? Isso é impossível. Se você está frutificando só na comunidade, são frutos fakes, viu? São frutos fakes, são de plástico, porque primeiro você precisa frutificar no seu lar, na igreja, e esses frutos se estenderão a todos, e nós seremos alimento das nações, e nós seremos alimento daqueles que estão sedentos e famintos pela palavra de Deus. Então, na comunidade nós podemos refletir a imagem de Deus, na comunidade nós podemos reproduzir a imagem de Deus, ganhando pessoas para Jesus, na comunidade nós podemos representar a imagem de Deus, porque o nosso domínio, nós não representamos mais a Deus como no início. Hoje nós não temos mais o domínio, a mulher trabalha em harmonia sobre a criação, sobre tudo, mas nós podemos representar a Deus na nossa comunidade, com práticas de amor, com práticas de justiça, com serviço, com compaixão, com um evangelho verdadeiro, com misericórdia e com bondade. Nós podemos ser testemunhas onde nós estamos, no lugar onde Deus nos colocou. E é difícil, né, para a mulher do reino dar conta de tudo isso? Parece um fardo pesado, não é verdade? Quando a gente começa a refletir, a gente vê que não é algo fácil. E eu sei que muitas mulheres sonharam, desejaram e pediram a Deus para ser esposa de pastor. Eu não estou nesse 1%, viu, gente? Eu estou nos 99%, que não sei se é isso tudo, que não pensou nisso, que não desejou isso, que não buscou isso, que não orou por isso. Muito pelo contrário, corri. Quanto mais eu corria, mais quando eu olhava, Deus estava lá na frente. Eu corria, pensei que já tinha me distanciado muito, aí Deus estava lá na frente, me esperando. Porque eu sei que é difícil. É muito difícil, mas a mulher do reino pode dar conta de tudo isso, se ela permanecer na palavra, se ela viver a palavra, se ela se apropriar da palavra. E eu quero encerrar com uma palavra de esperança sobre isso.
sobre como nós podemos dar conta, porque o Deus que nos chamou, Ele nos dá condições de nós darmos conta do que temos que fazer. E eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Pedro 1 e o 3. Não quero que bote no telão, quero que você abra sua Bíblia. Marque este versículo. Depois você imprima este versículo. Depois você coloque esse versículo na geladeira, no fogão, na porta do guarda-roupa, na casa, onde você puder. Coloque este versículo, porque ele é uma palavra de esperança para todos os desafios. 1 Pedro, 2 Pedro 1 e 3. Ele é uma palavra de esperança para todos os desafios que nós vivemos. Se o Senhor nos poda nas lutas, se o Senhor nos poda na provisão, no alimento diário, se o Senhor nos poda na perseguição, se o Senhor nos poda nas mais diversas situações que nós vivemos, nós temos uma palavra de esperança, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Vamos lá, eu vou ler na versão NVI, é a versão da minha Bíblia? 2 Pedro 1 e 3, que diz assim: seu divino poder, eu acho que é NVI, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vocês não entenderam? De imediato a gente lê esse texto e fica assim, ó. Vamos nos apropriar dessa promessa? Pelo poder de Deus, diga. Pelo poder de Deus. Me foi concedida todas as coisas que me conduzem à vida e à piedade. Olha, Ele nos deu. O que é que você precisa para viver uma vida que agrada a Deus? O que é que você precisa para fazer tudo em casa e ainda assim frutificar e glorificar a Deus através da sua vida? Deus nos deu. Em Cristo nós temos tudo isso. Em Cristo nós temos tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade. E Paulo completa, eu acho que é 1 Coríntios, não sei se é 1:30, não lembro, mas ele diz, 2 Coríntios 1:30, não lembro, enfim. Mas ele diz assim, quer comais, diga, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Irmãs, isso é tremendo, porque a gente acha que algumas coisas não precisam ser para a glória de Deus. Paulo não quis elencar um monte de coisa que estava na cabeça dele. Aí ele disse só, quer façais qualquer outra coisa. Qualquer coisa que você fizer que não glorifique a Deus, pare de fazer. Porque a ordem é qualquer outra coisa. E é qualquer outra coisa mesmo. A roupa que eu visto, o jeito que eu me arrumo, a comida que eu como, o que eu faço deve ser para a glória de Deus. Nada é para a minha glória, nada é para mim mesma, nada é para eu ser reconhecida, nada é para ter mais posição, nada é para mim, é para a glória de Deus. E cada vez que eu frutifico, Deus é glorificado, não sou eu que sou glorificada. E como é bom eu saber que lá na comunidade, alguém que não conhece Jesus, olha para mim e a única forma que ele tem de saber quem é Deus é através da minha vida. E se eu for boa, ele entende que o Deus que eu sirvo é bom. E se eu
fizer o bem para ele, ele entende que existe um Deus que é bondoso. E se eu o amo com compaixão, ele entende que existe um Deus compassivo. Eu sou a pessoa que Deus pode ser glorificada na terra, que Deus pode ser glorificada na minha comunidade, porque é terrível quando alguém diz: eu não quero servir o Deus dessa crente, porque ela enxerga uma pessoa má, porque ela enxerga uma pessoa irada, porque ela enxerga uma pessoa revoltada, porque ela enxerga uma pessoa que não tem amor. Mas nós precisamos refletir a Cristo em tudo que nós fazemos, porque assim nós estamos discipulando e nós estamos reproduzindo a imagem de Deus nas pessoas, porque elas aceitarão o meu Deus. Eu sou chamada pelo nome de Deus, aqueles a quem eu chamei e quem eu formei, que é chamada pelo meu nome. E eu quero que as pessoas olhem a Cândida de Deus, a Cândida crente, a Cândida de Jesus. Ela reflete a imagem de Deus, ela reflete a Cristo na terra. Que nós sejamos essas mulheres, que a comunidade olhe para nós e diga: eu nunca tinha ouvido falar de um Deus tão tremendo, mas hoje eu vi esse Deus através da bondade da irmã A, irmã B, irmã C e de todas nós. Que Deus veja Cristo em nós. Você pode glorificar a Deus, porque você é privilegiada para ser uma mulher do reino. Louvado seja o nome do Senhor e que Deus nos abençoe.